nós queremos consagrar a Ti este momento, Pai. Como é bom aprender mais de Ti, Senhor, ser aperfeiçoados e ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, abençoa este momento, nos traz entendimento e discernimento, Senhor, de tudo o que o nosso irmão vai falar nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, porque precisamos de Ti, Senhor. Amém. 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 Muito bom, gente. Então, let's go, né? Que alegria ter vocês aqui mais um dia, oportunidade de falar da palavra, de falar daquilo que eu entendo que tem o poder de transformar a nossa vida de uma forma gloriosa, né? E falar sobre dons ministeriais, sobre ministério prático, como a gente tem conversado aqui, eu acho que é algo muito, mas muito importante mesmo, porque é a forma que Deus escolheu, né, para nos usar para tocar a vida de pessoas. E como a gente construiu, sempre fazendo aqui um flashback, um resuminho de tudo aquilo que a gente aprendeu, vale lembrar que todos têm um chamado. Mesmo que a gente frisou ao longo das aulas Efésios 4:11, falando dos 5 dons ministeriais, né, ali, o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, o pastor, né, mesmo que a gente frisou isso, todo mundo, né, dentro do ministério de socorro, se não está dentro desses 5, né, tem o ministério da reconciliação, que é Marcos 16:15, diz que todo mundo deveria ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, nós, como indivíduos, temos a responsabilidade de fato reconectar, né, até o significado da palavra religião, né, a palavra é religare, né, que é ligar novamente o homem a Deus. Essa é a ideia, né, aquela primeira ideia da religião nobre e pura. Então, Deus conta com cada um de nós para reconectar o homem a Deus, e mais do que isso, para produzir o crescimento, não é, do homem. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo, né? A gente vê lá João 3, Jesus dizendo para Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque todo aquele que é nascido, né, da carne é carne, do espírito é espírito. E como toda pessoa nascida de novo, existe uma carreira, não é, que a gente precisa passar e construir. Paulo mesmo diz, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, mas agora que eu cheguei à maioridade, eu deixei as coisas próprias de menino, né? Então, existem coisas para cada estação da nossa vida que nós podemos fazer, né, segundo a capacidade daquilo que nós já amadurecemos. E é muito importante que a gente venha crescer o quanto antes, por quê? Porque Deus precisa que nós venhamos ser usados em dimensões maiores, em proporções maiores, para de fato transformar pessoas. Quanto mais maduro você é, mais pessoas você vai poder aconselhar, mais coisas você vai poder suportar. Então, lembra que uma árvore, ela vai produzir sempre segundo a quantidade de frutos, segundo o tempo de vida que ela tem. A gente hoje tem árvores enxertadas, né, até bonitinho, a gente chega lá no Ceasa, tem, né, é um galinho pequenininho, já tem uma laranja, tem que colocar uma madeira, porque senão a árvore quebra, né? Aquela árvore, por mais que seja bonitinho, ela não vai funcionar, até porque se não tiver a madeirinha, uma laranja vai quebrar o tronco daquela árvore. Mas quando ela cresce, transforma em uma laranjeira, nossa, aí ela pode fazer, né, suco para mais de metro aí. Por quê? Quando nós somos maduros, nós podemos produzir mais. Então, por que entender sobre chamada? Por que entender sobre dom ministerial? Porque uma vez que eu entendo qual é o meu lugar no corpo, eu vou conseguir ser mais eficiente e eficaz. Então, não é só fazer, mas é fazer com finalidade, né? Eu gosto de usar o exemplo muito de um time, né? De nada adianta o time jogar, não fazer gol, porque não vai ganhar, né? E eu percebo que tem muita gente que, porque não entende o seu lugar no corpo, não consegue, né, ter essa eficácia de fato viver, mas viver uma vida relevante ao ponto de produzir a transformação na vida de uma pessoa, de uma outra pessoa. Como a gente já falou, cada dom ministerial vai ter características, não é? Então vai lá, o pastor vai ser aquele que vai cuidar, não é? O mestre é aquele que vai ensinar. Cada dom ministerial vai ter uma graça para fazer aquilo que de fato Deus o chamou para fazer. O apóstolo vai ser o desbravador, ele vai ter uma habilidade sobrenatural de treinar pessoas de uma forma muito rápida, como Atos 13 mesmo diz, Paulo e Barnabé, quando eles são separados, Paulo já sai
para a região da Galácia, na sua primeira viagem missionária, já abre as igrejas, treina pessoas, né? Coloca pessoas ali. O apóstolo tem muito esse lado. O profeta já é aquele cara mais loucão, né? Nos dons ministeriais, né? Já traz a profecia, já eis que te digo, e conta a vida do cara, né? E aí já é aquele negócio, realmente a tia do coque, que a gente brinca, né? E todo adolescente quer sair correndo, porque adolescente aí vive no pecado aí que nem, né, doido. E aí a gente já tem, né, o profeta que vai, daí a gente tem o pastor, a gente tem o mestre, a gente tem o evangelista, como a gente já viu aqui, que ele foi muito nessa questão dos dons, né, os dons de milagres, os dons de poder, né, da lista lá de 1 Coríntios. Mas todos eles, vale lembrar o quê? O objetivo final é a edificação do corpo. Então, por que eu preciso identificar o meu dom? Porque uma vez que eu identifico o meu dom, eu vou parar de perder tempo tentando ser outra coisa, e eu vou fazer escolhas acertadas para me desenvolver dentro daquilo que Deus me chamou, não é verdade? Aí eu vou poder ler livros sobre, eu vou poder, né, servir em lugares específicos, onde o meu dom, a minha habilidade vai ser, né, muito melhor utilizada, tá bom? Isso que é importante. E uma das coisas que eu acho muito legal, né, se vocês quiserem abrir aí, 2 Timóteo capítulo de número 3, no versículo de número 16, eu gosto sempre de falar, quando eu trato essa questão de dons ministeriais, porque nós estamos falando de igreja, né? E se nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de problema. Por quê? Porque é você ajuntar pessoas, né, com aspirações diferentes, pessoas com ideias diferentes. Então dá choque. Provérbios mesmo vai dizer, né, que o ferro com ferro se afia, e assim o amigo faz para com o seu amigo. Então, colocar pessoas em um ambiente vai produzir atrito. E dentro da igreja não seria diferente, né? E muitas das vezes, nós que entendemos o nosso dom ministerial e estamos servindo, nós vamos ser usados para repreender, para corrigir, para exortar e para instruir pessoas, né? E isso precisa saber ser feito, né? 2 Timóteo capítulo de número 3, no verso número 16, ele diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que coisa legal, né? Então aqui a Bíblia está dizendo que Deus tem o objetivo que nós venhamos ser perfeitos para toda boa obra. Mas para isso ele vai usar a palavra. Para quê? Para nos ensinar, para corrigir. Uma coisa que é muito importante, né? A gente aprende nesse texto é que quando a gente fala sobre ministério, nós não estamos pensando em nós estamos pensando no outro. E pensar no outro, muitas vezes, é falar aquilo que o outro precisa ouvir e não aquilo que ele quer ouvir. O crescimento não vem de afirmações, o crescimento vem de confrontos, na maioria das vezes. Né? Eu tenho a Anne aqui, e a Anne o tempo todo ela quer colocar o dedo na tomada, né? Ela quer relar no forno quente. E aí eu tenho que falar, não, filho, não vai relar o dedo na tomada, não vai colocar no forno quente. Ah, ela dá um piti, aquele negócio. Mas porque eu amo ela, daí eu falo, filha, você não vai colocar, porque eu estou preservando a sua vida. E nós que somos chamados para os dons ministeriais, né, cada um aqui dentro do seu ofício, você vai perceber que muitas vezes Deus vai te usar para colocar o dedo na ferida das pessoas, não é? Para corrigir, exortar, inspirar. E a gente não pode fugir disso. Né? Por que é importante falar isso? Porque o ser humano foge de confronto. Mas se eu decidir servir a Deus, eu vou ser usado como instrumento para promover o melhor das pessoas. E uma pessoa só vai se tornar alguém perfeito quando ela deixar as suas debilidades e as suas deficiências. Ela muitas vezes vai precisar ser corrigida, ela vai muitas vezes precisar ser disciplinada. Né? Se a gente for para Provérbios 3, ó, Provérbios 3, 11 e 12, se você quiser marcar aí para a gente ganhar tempo, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Provérbios 3, 11 e 12, ele diz assim, ó, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que o quer bem. Então, o que é legal a gente entender sobre essa questão de repreensão? Se nós queremos, de fato, ser usados por Deus, nós precisamos crescer. Né? Porque bebês espirituais são usados como bebês, têm atribuições de bebês. Então, se eu quero entrar, de fato, na plenitude daquilo que Deus tem para mim, eu preciso crescer. E para que eu possa crescer, eu preciso ter pessoas diante de mim que vão me auxiliar nesse crescimento, que vão muitas vezes me confrontar e vão mostrar para mim que eu não sou tão bom quanto eu penso, ou tão bom quanto eu imagino. Então, qual é o caminho do crescimento rápido?
É você, querido, estar diante de uma pessoa que ela vai jogar, vai ser transparente com você. Né? Normalmente o seu líder, o seu pastor, alguém mais maduro, que às vezes vai estar te liderando, te mentoreando, e você vai falar para ela, ó, eu quero crescer, então pode falar, vai doer, mas eu não vou correr. Aí você pode falar assim, Leandro, por que a maioria das pessoas não vive tudo aquilo que Deus tem para elas? Porque todas as vezes que elas são confrontadas ou corrigidas, exortadas, elas ficam mimimi. A gente vive dias de uma geração mimimi, onde a gente chega lá, a pessoa fala assim, eu quero pregar. Ah, beleza, você quer pregar? Aí o pastor fala, você quer pregar, mas você tem que tirar o seu nome do SPC, né, do Serasa, você tem que começar a amar a sua esposa, tem que começar a cuidar do seu marido, você tem que começar a criar o seu filho. E aí o pastor começa a trazer umas verdades, né, diante daquilo que a Bíblia diz, né, como lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, sobre qualificações do ministro, aí a pessoa faz o quê? Ela sai da igreja, né, e sai da igreja como? Meu pastor é ruim, meu pastor não tem visão, meu pastor não sei o quê. É engraçado, né? Eu nunca vi uma pessoa que ela é confrontada e sai da igreja falando bem do pastor. Eu nunca vi ninguém saindo de uma igreja falando assim, não, eu saí da igreja porque eu sou muito ruim para estar naquela igreja. Eu nunca vi ninguém falando isso. A pessoa sempre sai e fala assim, não, saí daquela igreja porque aquela igreja não tem isso, porque aquele pastor não tem aquilo. Sempre a igreja é ruim. Então, na realidade, gente, o segredo do sucesso é a gente, de fato, receber a disciplina, receber a repreensão. Então, repete algo comigo aí, você no seu lugar. Fala assim, eu amo a disciplina. Fala isso aí. Fala, eu amo ser Eu disciplinado. amo a disciplina. Oh, coisa linda. É isso aí. Então, quem está pronto para ser disciplinado, está pronto para avançar dentro do ministério. Por quê? Uma pessoa que sabe ser disciplinada é uma pessoa que tem um coração humilde. E lembra daquilo que a gente falou lá nas primeiras aulas? Né? Tudo que a gente faz está ligado diretamente ao coração. Mais importante do que as nossas obras é o coração que está por detrás delas. Provérbios 4 mesmo diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dali procede as fontes de vida. Uma pessoa que serve, mas quando ela é corrigida ou disciplinada, ela se revolta e ela sai de algo, né, a gente pode colocar aí em xeque ou em dúvida o coração que motivava essa pessoa a fazer. Bem provável que ela estava fazendo, né, visando apenas algo ligado ao seu ego, alguma coisa assim, e não tinha o coração correto. Tem um texto lá em Salmos 32:9, se vocês quiserem marcar aí, que ele diz assim, Salmo 32:9, não seja como o cavalo ou a mula, esse texto é legal, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra forma não obedecem. Então, olha que coisa doida, né? O salmista está dizendo, você não pode ser como o cavalo ou a mula, que só obedece quando é obrigado. A gente precisa obedecer, gente, e sujeitar, porque isso faz parte de um coração de servo. Por que eu quero, de fato, ser um pastor, um apóstolo, um obreiro dentro da igreja? Porque eu quero estar servindo em algum departamento? Porque eu quero marcar a vida de pessoas. Eu não quero viver e passar nesse mundo de uma forma irrelevante, né? Todos os dias pessoas morrem e são esquecidas, mas ao longo da história existem pessoas que morrem e deixam legados. Como eu deixo um legado? Vivendo tudo que Deus tem para mim, identificando o meu lugar no corpo, mantendo um coração correto, sabendo ser disciplinado, sabendo ser corrigido, mas também sabendo fazer isso para com as pessoas. Por quê? Porque quando vocês estiverem, né, dentro de uma condição, de uma situação onde vocês vão estar liderando alguém, pastoreando alguém, né, em uma condição de liderança, seja de um pequeno grupo, né, de uma célula, alguma coisa, as pessoas vão errar com você, né? E essa repreensão, ela tem que ser feita de uma forma correta. Quer ver um exemplo? Né? Se você hoje, né, quebrar um dedo, o que você faz? Você chega lá e bateu, chutou aí, Renato está sentado no sofá, passou perto do sofá, deu o dedinho no sofá, quebrou. Aí o que faz? Vai lá no hospital e fala, vamos arrancar esse dedo fora. É assim que faz ou não? Não, você chega lá, ele vai colocar o quê? Uma tala, ele vai engessar, ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, eu vou deixar esse dedo aqui guardadinho, porque não é pelo fato dele estar quebrado que ele perdeu o valor. Vai chegar uma hora que ele vai ficar bem e ele vai ser vital para o equilíbrio do corpo. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das coisas mais importantes para o equilíbrio do corpo é o dedinho. Quando você tira o dedinho, a pessoa ela perde grande parte do equilíbrio dela. E aí fala assim, e aí, o que isso tem a ver com repreensão, Leandro? Tudo. Porque normalmente como que a gente faz quando as pessoas erram com a gente? A gente quer, cortar a cabeça, na verdade? A gente fala assim, errou, você não presta mais, você não sei o quê. E não, gente, a Bíblia diz que quando uma pessoa erra, ela precisa o quê? Ser preservada.
ela precisa o quê? Né, ser cuidada. E olha que coisa doida. Quando a gente erra, né, todo mundo aqui já participou de uma igreja, como que a maioria das ovelhas faz? Estou falando agora por experiência aqui, vivência pastoral. A galera erra, eles escondem o erro. Por quê? Porque na hora que eles erram, eles falam assim, não, se eu contar para o pastor vai me disciplinar, o pastor vai me tirar da escala. Então eu vou deixar o meu erro aqui, né, quietinho, para ninguém saber. Mas, meu, isso não é uma atitude sensata. Por quê? Porque se eu errei, é porque eu não estava forte o suficiente para resistir à tentação e acertar. Logo eu preciso crescer, logo eu preciso de ajuda. E aí o que a pessoa faz? Ela esconde com medo de perder a escala ou de perder o cargo, quando na realidade ela precisa de ajuda. Por quê? Porque enquanto ela esconder, ela vai continuar errando de novo, de novo, de novo. E chega uma hora que o problema vai ficar tão grande que pode comprometer outras áreas da vida dela. Né? Uma infecção, a gente acompanhou uma vez aqui, uma pessoa que teve uma infecção no dedo do pé e porque ela não tratou, perdeu a perna inteira. Né? Então, todas as vezes que uma pessoa erra, ela precisa o quê? Procurar ajuda. Mas as pessoas não procuram. Por quê? Porque elas têm medo de perder a posição. Por quê? Porque elas perderam o coração. Porque elas não entendem que servir não só é viável, só é importante quando eu estou apto para fazê-lo. Então, se eu estou errando e eu não posso inspirar pessoas com a minha vida, eu vou pedir para sair da escala. Não vou ter medo de sair da escala. Né? Então, gente, entenda uma coisa aqui, e é muito importante, vocês saírem só com isso aqui de todas as nossas aulas, eu já estou feliz. Né? A gente não pode amar o cargo como o cachorro ama o osso. Né? Quando o cachorro pega o osso, qualquer um que chega perto, ele... Né? Aquele negócio, não, né? Se Deus nos deu a oportunidade de servi-lo hoje liderando, eu vou servir. Se Deus me deu uma chamada ministerial dentro dos 5, eu vou fazer. Né? Ah, errei. Vou pedir ajuda. Outra pessoa errou. Eu vou fazer com o quê? Eu vou fazer com amor, eu vou fazer com compaixão. A minha ideia, lembra sempre, correção não é punição. Correção é preservação. Quando um dedo quebra, a gente preserva ele, a gente não pune. Então, quando um pastor ele vai disciplinar, quando a gente, como líder, vai corrigir alguém, a ideia não é punir. A ideia é corrigir a pessoa, ensinar, não é de fato que o caminho está errado, para que de fato ela possa começar a produzir. Né? A Bíblia diz que Deus ele poda para produzir mais. Claro que a gente sabe que ao longo do caminho tem pessoas que vão errar tão feio e pelas próprias escolhas delas não vão aceitar, não é, a correção, né, o ser disciplinado, mudar, que elas vão passar pela nossa vida. Mas a maioria das pessoas, feito do jeito certo, elas vão entender, elas vão acertar, né? Então, isso é algo muito, muito importante para a gente saber. Tá bom? Falando do Ministério de Socorros, o que é Ministério de Socorros aqui, gente? É tudo aquilo, não é, que não está dentro dos 5 dons ministeriais. E aí, a gente pode falar sobre muita coisa, né? Quando a gente fala lá sobre Romanos, se você quiser marcar aí, 16, né? Romanos 16, 3 e 4, ele vai falar sobre alguns operadores, sobre algumas pessoas do ministério de ajuda. Bom, vou ler aqui para você, ó. Romanos 13, 16, 3, 4 e 6, tá bom? Ele fala assim, ó. Saudai, pois, a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, se arriscaram a própria cabeça. E aí no verso 6 ele vai dizer, saudem também Maria, que muito trabalhou por vocês. Então, qual era o ofício ministerial de Maria? A gente não sabe, né? No caso dessa Maria aqui de Romanos, mas era certeza uma tiazinha que trabalhava e trabalhava bastante. Né? Priscila e Áquila, qual era o título? Né? Muitas pessoas falam, era mestres e tudo mais, mas Paulo mostra eles como pessoas que auxiliavam o ministério de Paulo, recebia ele em casa, trabalharam para ele. Né? Então, todos os 5 dons ministeriais, eles precisam de uma base, e essa base se chama Ministério de Socorro. Né? Eu gosto de olhar sempre assim, já imaginou, não é, um culto sem o técnico de som? Eu falo que a gente lembra do técnico de som quando dá microfonia. Você está no meio do culto lá, dá aquela microfonia, começa... aquele negócio, a gente fala, nossa, que técnico de som ruim, você não sabe regular o som, aquele negócio. Mas a gente esquece dele em todos os outros cultos, que o microfone funciona bem, o louvor funciona bem. Então, o cara do técnico de som, ele está dentro do Ministério de Socorros. E o ofício dele, o trabalho dele, faz com que as pessoas recebam a palavra de uma forma melhor. Isso vale para o cara que está lá no trânsito, isso vale para o diácono que está na porta. Às vezes a gente menospreza, né, o professor lá da igreja da criança, departamento infantil,
Mas já imaginou a gente lá no meio do culto, o pastor pregando, e corre uma criança para cá, sobe na bateria no meio do culto, começa pá, pá, pá. Porque fala, pô, as crianças curtem bater na bateria, o negócio louco, né? O capô toca a bateria e sai com essa. Se você não esconder a baqueta, meu amigo, eles vão lá e pau, pau, pau. Agora já imaginou no meio do culto sobe, então assim, ó, todo dom ministerial, todo serviço dentro da igreja é vital para o bom funcionamento do corpo. E é legal que quando todo mundo entende o propósito, já não existe maior nem menor, porque a gente sabe que a gente está contribuindo para uma coisa só. Então, tanto quem prega quanto quem cuida do carro tem um objetivo: criar uma atmosfera para que a palavra seja pregada e para que vidas sejam transformadas. Então, não importa se eu sou aquele que estou levando a palavra ou se eu sou aquele que limpou o banheiro para o banheiro ficar cheiroso, tudo isso está contribuindo para uma experiência de culto, para que a palavra, de fato, alcance a vida da pessoa e ela seja, de fato, transformada. É por isso que Paulo, quando ele vai falar no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, acerca do corpo, ele vai dizer que Deus distribuiu e colocou cada um deles onde lhe aprouve, uns dando maior destaque, outros menos destaque. Ele diz, aqueles que têm menos destaque, Deus o revestiu de maior honra, é meio como para compensar e ficar todo mundo igual. Né? Então, resumindo aquilo que a gente está falando, gente, todo mundo é importante. Nós vamos ver, não é, a Bíblia falando lá em Romanos 12:8, ele diz assim, ó, o que exorta, faça com dedicação, e o que contribui, faça com liberalidade. Jesus, ele só teve o ministério que ele pôde ter por causa de algo que a gente chama de ministério de contribuição. Né? A Bíblia fala que existiam mulheres donas de fazendas que eram responsáveis por manter financeiramente o ministério de Jesus. É tão interessante que na parábola da multiplicação, os discípulos não tinham dúvidas sobre o que eles iriam comer. Em momento algum, né, durante a vida dos discípulos com Jesus, né, eles largaram lá a pesca, largaram, né, os cobradores de impostos largaram, e eles seguiram Jesus, e eles não tiveram problema de dinheiro. Por quê? Porque Jesus, ele era mantido, e aqui é uma coisa importante da gente falar. Quando a gente fala sobre dons ministeriais, seja dentro do Ministério de Socorros ou dentro dos 5 dons, nós vamos ter pessoas que vão ser chamadas integralmente para o ministério, mas nós vamos ter outras pessoas que vão ser chamadas para trabalhar, né, em toda sorte de ofício, seja um advogado, um médico, um mecânico, uma faxineira e tudo mais. E essas pessoas, né, vão ganhar recursos, vão gerar renda fora da igreja e através da fidelidade, da liberalidade, elas vão trazer esses recursos, vão servir, como nós já vimos, para remunerar os pastores e aqueles que são empregados. Por que é importante falar isso? Porque tem muita gente que tem o sonho dourado e acha que todo mundo precisa viver só da igreja. Se todo mundo vivesse só da igreja, a igreja não teria dinheiro para pagar o salário para todo mundo. Então, é muito importante a gente entender o que é que Deus me chamou. Ah, Deus me chamou para tocar a vida de pessoas. Deus me chamou para ligar o mundo com Deus. Beleza, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Segundo, como Deus vai fazer isso? Então, primeiro é o por que, né, Deus me chamou? Deus me chamou para ligar o mundo a Ele. Como? Qual vai ser o caminho? Qual vai ser o instrumento? Qual vai ser o dom? Qual vai ser o lugar que Deus vai me usar? Aí agora uma dica mais prática, como a gente já falou. O que te dá prazer? Né? Como identificar na minha chamada ministerial? Habilidade e prazer. Ah, eu tenho habilidade de falar, eu tenho habilidade de ensinar. É bem provável que você esteja dentro dos 5 dons ministeriais. Ah, eu tenho, além dessas habilidades que estão se manifestando, eu amo crianças. Então, talvez vai ser uma tia do departamento infantil, vai ensinar lá para as crianças. Não, não umas crianças, meu negócio aqui é jovens. Então, vai ministrar para jovens. Pastor, eu não tenho habilidade nenhuma de falar. Puxa, mas tem a habilidade de fazer um arroz, feijão, uma galinhada que só Jesus. Então, qual é o lugar? Tia da cozinha. Na verdade, aí você fala assim, e aí, pastor, mas e aí? E aquele negócio? Gente, vou falar uma coisa para você. Quem está com o coração correto não precisa sair na foto. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se eu estou fazendo para Deus, pode ser que eu nunca saia numa foto. Pode ser que meu nome nunca seja conhecido. Mas, olha, eu tenho uma convicção. E eu falo isso de verdade para vocês. Eu tenho certeza que a galera da igreja, lá na minha igreja, que fica na cozinha, que limpa os banheiros, a galera vai ter mais galardão do que eu. Sabe por quê? Porque eu falo que eles fazem com tanta excelência. Uma das pessoas que mais me inspiram lá na igreja lá é a dona Natália, uma senhora de mais de 70 anos que, meu irmão, se eu for fazer uma faxina, igual ela faz, eu não chego no pé dela. Ela levanta tudo, ela joga tudo, é a mãe de Samuel. Não sei se você chegou a conhecer ele, Capô. Né? Então, tipo assim, meu, ela tem, você não tem noção, os dedos tudo torto,
aí a coluna lá tem artrite, tem artrose, tem tudo aquele negócio que eu falo para você, ninguém pega a veinha não, né? Então eu falo assim, meu, essa mulher vai ter muito galardão. Por quê? Porque a forma que ela faz inspira, né? Então eu falo assim, e às vezes eu com outras habilidades, às vezes uma habilidade de comunicação, talvez uma habilidade ali para liderar, eu falo para você, talvez tenho mais evidência, mas produzo menos do que ela, porque de tudo que ela tem, ela dá com intensidade. Então lembra, gente, que quanto mais eu cresço, mais amadureço, menos o holofote me atrai, menos os títulos me atraem, porque o que importa? As palavras do apóstolo Paulo, e nada tem minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira do qual eu fui proposto, sabe? E por que que isso é importante? Porque nós estamos vivendo dias onde tudo é dinheiro, né? Não sei se vocês estão vendo isso, mas a galera hoje sempre na internet, aí todo mundo andando de Porsche, e não sei o quê, e a moda é como ganhar o primeiro milhão, né? Começa a investir R$ 500 com 18 anos, com 37 anos você está com o primeiro milhão, né? Juros com pouco, com posse, né? O capô tá aí, entende mais do que eu. Então todo mundo fala lá, se investir X por mês, né, tal, você tá o primeiro milhão, primeiro milhão, primeiro milhão. Mas sabe o que acontece? Eu falo para você, a pessoa ela pode ter 1 milhão, né, 10 milhões, e ela pode não ser plena. Porque tudo que ela pode ter com dinheiro são coisas. Mas eu falo para você que a verdadeira felicidade está em viver aquilo que Deus, de fato, nos chamou para viver. Sabe, imagine que você pega um gato, e aí você coloca nele ali uma barbatana, né, você coloca aí e você fica ali a cada 10 segundos mergulhando ele na água. Pergunto para você, esse gato vai ser feliz? É óbvio que não, porque né, gato não nasceu para nadar igual peixe. Né? Gato gosta de fazer outra coisa, gosta de ficar lambendo pelo, gosta de ficar sequinho, gosta de ficar mandando em casa, né? Porque gato é assim, né? Ele olha e fala, ah, eles me dão comida, eles me servem, então eu sou o rei, né? E gato é mais ou menos assim, bem folgado. E aí, então, você chega lá. Agora, né? O peixe, quando ele está dentro da água, ele está realizado, ele está pleno. É quando você tira um passarinho de dentro da gaiola, puxa, ele fica pleno, porque o passarinho foi feito para voar, peixe foi feito para nadar, né? E o cristão foi feito para quê? Para servir ao propósito. É por isso que falar sobre dons ministeriais é falar sobre algumas das formas ou dos caminhos que você pode servir ao propósito de Deus. Né? Por quê? Porque quando eu sei o que eu existo, gente, eu falo para você que é uma alegria que você não tem noção. Né? Contando aqui, compartilhando com vocês um testemunho mesmo meu, né? Com 14 anos eu fiz Senai, né? Fiz lá elétrica e eletrônica, comecei a trabalhar, depois comecei a fazer engenharia mecatrônica com 18 anos, e com 18 anos Deus começou a falar ao meu coração. E ele falou assim, ó, você precisa ir para Belo Horizonte, fazer lá o curso de teologia e viver do ministério. E eu falo para você que nos primeiros dias era muita festa. Eu falei, uau, vamos lá, não sei o quê. Só que quando fui chegando perto da decisão, começou a pegar. Por quê? Porque os meus pais não tinham condição de me manter, eu tinha que pedir a conta do trabalho e, de fato, viver, né, pela fé mesmo, né, como as pessoas gostam de dizer. E eu lembro que, na véspera de ir, eu pensei em desistir. E aí eu cheguei para a Kelly, para minha esposa, e falei, não, meu, vou ficar aqui na prostituição. Na época, né, que do trabalho que eu tinha, foi em 2006 que eu fui para lá, 14 anos atrás. Naquela época, o meu salário já era quase R$ 2.000. Então, tipo assim, joga para cá, né? 14 anos para cá. Tipo assim, naquela época era um salário muito legal já, né? Pelo que eu fazia. Então, eu falei assim, meu, não vou, eu vou ter que correr atrás das coisas e tudo mais, e blá, blá, blá. Aí a Kelly falou, não, você vai, porque se Deus falou com você, você só vai ser realizado fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. E eu falo para você, gente, que eu fui. No início foi muito difícil, né? Principalmente quando eu voltei se desligar. Por quê? Porque eu voltei para a igreja, né? Tendo um salário de R$ 600, trabalhando na secretaria, né? Era muito menor do que eu saí ganhando, não tinha as oportunidades que eu esperava, não estava conseguindo fazer o que eu queria. E eu lembro que eu passava todo dia, né? Era caminho da minha casa, da empresa que eu trabalhava. E aí eu lembro que eu chegava e falava assim, meu, eu vou voltar aqui, eu vou lá de novo, eu vou abandonar tudo isso aí e tudo mais. E até um dia que Deus falou comigo. Ele falou assim, você nunca vai ser feliz se você não fizer naquilo que eu te chamei para fazer. E aí virou uma chavinha. Eu lembro que depois que virou essa chavinha, eu falei, beleza, então se eu estou nesse barco, eu vou fazer. E eu falo para você, gente, talvez hoje eu não tenha um maior salário, talvez hoje eu não tenha um título de engenheiro, mas eu falo para você que quando eu chego na igreja e as crianças do projeto social me dão um abraço,
quando elas chegam, me dão um sorriso, sabe? Quando eu vejo um casamento que estava quebrado, sendo restaurado, uma pessoa que estava desviada, se reconciliando. Eu falo para você que a alegria que vem no meu coração vale muito mais do que qualquer dinheiro, né? E eu só poderia desfrutar disso, não é? Se eu tivesse, por causa, eu só posso desfrutar disso por causa da escolha que eu fiz lá atrás, que me trouxe até esse lugar, né? Se eu não tivesse feito a escolha lá, tudo que talvez eu teria hoje é dinheiro. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque não é sobre status, não é sobre ter títulos, é sobre servir ao propósito que a gente foi criado. Então, vocês ouviram aqui sobre 5 dons ministeriais, mais sobre o Ministério de Socorros, que é tudo, né? É diaconia, é a tia da cozinha, é o pessoal que canta no louvor, é tudo mais. Então, para que serve tudo isso? É uma ferramenta que Deus nos deu para que, uma vez que nós venhamos entender e começamos a executar, a gente vai ter oportunidade de marcar a vida de pessoas. Se eu mantiver meu coração correto, eu vou viver pleno, eu vou viver provido, eu vou viver o tempo todo colhendo de frutos e produzindo transformação na vida das pessoas. Por quê? Porque Deus chamou a gente para ligar o mundo com Deus, né, e para inspirar pessoas a manifestarem sempre a melhor versão de cada uma delas. E aí você talvez fale assim, pastor, mas eu tenho que estar muito bom, né, muito boa para viver tudo isso que a gente está vendo aqui. Não, lembra que ninguém começa grande. Independente do seu chamado ministerial, é muito importante que você comece o quanto antes. Seja Ministério de Socorro, seja um mestre, um apóstolo, um profeta, né? Qualquer um, você precisa começar. E aí você vai perceber, conforme você ministra, você vai estudar mais, você vai ministrar mais, você vai ficar melhor, né? A prática vai fazer com que você venha crescer e amadurecer. A Bíblia diz que a prova da nossa fé produz a paciência, paciência, perseverança. Então, o desafio, de fato, dentro do ministério, que nós vamos ter todo estar, né, sendo sujeitos, vai fazer com que, de fato, a gente venha crescer. Então, lembra, ministérios são ferramentas para a gente viver o melhor de Deus. Quando a gente está dentro do ministério, a gente vai viver uma vida plena. Diante de tudo aquilo que a gente vai fazer, Hebreus 4,16 vai dizer assim: achegai-vos confiadamente ao trono da graça, para encontrar graça e misericórdia oportuno. Quando você entrar no ministério, a graça e o favor de Deus vão te capacitar, né? Assim como lá em Êxodo todo conta, Deus pegou Eliabe lá e pegou toda a galera, né? E falou assim, você vai ter essa habilidade, você vai começar a trabalhar com ouro, você vai começar a trabalhar com madeira de forma sobrenatural. Então, todas as vezes que tem uma necessidade e Deus encontra em você disposição, Ele vai manifestar algo na sua vida para que você, de fato, venha ser bem-sucedido. Amém? Então, eu acho que a gente falando sobre isso, a gente fala aí de uma forma resumida, um pouco, né, sobre os dons ministeriais, sobre o Ministério de Socorro, sobre oração, sobre correção, sobre exortação, e eu espero mesmo que tudo isso que a gente conversou, de fato, possa inspirar, né, vocês a viver, né, o melhor de Deus, tá bom? Eu queria deixar esses minutinhos aí para alguma pergunta que vocês tenham para a gente poder ajudar vocês aí. Muito bom, hein? Fala, Ju. Nem todo mundo vai se encaixar em um dos 5 ministérios, é isso? Às vezes vai ter gente que vai trabalhar em outra coisa sem ser em um dos 5 ministérios. Exato. Quem não tiver no 5 está no Ministério de Socorros. E aí pode ser o som, limpar, pode ser cozinhar, mas lembra que todo mundo tem alguma coisa no corpo para fazer. Talvez não vai ter um título dentro dos 5, mas aí tem em outro. Aí como identifica? Lembra, habilidade e prazer. Né? A pessoa fala assim, eu tenho prazer em pregar, mas eu não tenho habilidade. Aí ela vai ter que dar uma pensadinha para ver se, de fato, é só uma questão de treinar a habilidade. Porque, como eu disse, ninguém começa grande. Às vezes você vai treinando. Mas você vai perceber, um exemplo, cantar. Tem muita gente, né, que eu enfrento isso dentro da igreja. Fala, eu amo cantar, meu chamado é cantar. Só que aí, mesmo fazendo aula, a pessoa não tem, cara, o timbre, ela não tem a técnica. Então, assim, ela tem prazer, mas ela não tem habilidade. Logo, ela não tem vocação, entendeu? Aí ela tá chamada para outra coisa. Entendi. E uma dica muito boa, Ju, né, que vale para todo mundo, a pessoa, acho que uma das melhores pessoas que vai poder falar qual é o seu chamado é o seu pastor.
né? Porque é uma pessoa que está com você, o seu líder está te observando. Então, vale perguntar, pastor, o que você acha que, né, dentro das minhas qualificações, eu estou aqui com você há tantos anos, né? O que você acha que eu poderia fazer? Às vezes ele vai falar, puxa, eu vejo em você, né, facilidade para isso. Vamos tentar, vamos lá trabalhar nisso um pouquinho? E eu acho que pode ser tentativa também, não tem problema. Eu não tenho clareza nenhuma. Qual é a porta que está aberta? Vai e faz. Ah, nossa, me encontrei, me realizei. Puxa, de primeira acertou. Ah, não, pastor, tentei lá, não deu certo, não. Vamos fazer outra coisa, entendeu? Legal. Aquele que dá até medo de perguntar, não é? É só aquele que vai que ele fale alguma coisa que dá até medo. Dá, mas é importante. Leandro, você Sim. vai falar, minha linda? Já Você falou, vai falar? acho. Já falou, Nath, pode falar. Leandro, é assim, né? Eu ouço você na outra semana, na segunda aula, eu não consegui assistir, também não ouvi em casa, mas hoje, é assim, escutando você falar, eu fico me perguntando, uma pessoa pode ter mais dons, nesses 5 dons que você colocou aí, uma pessoa pode ter, de repente, 3 dons, 4 dons, Sim, na mesma pessoa? pode. Uma das aulas, Nádia, a gente até viu isso, os dons, às vezes, eles operam em parzinho, né? O que acontece, todos os dons ministeriais, falando dos 5, eles sempre vão ensinar, né? E eles vão pregar. Isso faz parte. Por quê? Porque o profeta, ele não profetiza o tempo todo, ele passa a maior parte do tempo, de fato, ensinando e pregando. Então, o que pode acontecer? Uma pessoa, por exemplo, como acontece muito comigo, né? Eu entendo que o meu chamado ministerial é de pastor, mas eu percebo que flui sobre a minha vida, isso não porque eu falo, mas porque os outros falam, flui um pouco essa unção, essa graça para ensinar. Então eu percebo que isso flui, mas ao mesmo tempo não flui na minha vida o dom profético, né? Tipo assim, pouquíssimas vezes eu, né, profetizei, e a gente vê que não tem o ofício, porque não flui os dons de revelação também na minha vida. O que pode acontecer também, como já aconteceu com Paulo, né, na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. E aí, quando Atos 13, Paulo é levantado, depois ele é conhecido como apóstolo Paulo, né? Então, a gente percebe que os dons, eles podem, de fato, mudar ao longo dos tempos, ou eles podem, às vezes, operar de parzinho, no máximo trio, né? Porque ninguém flui ao mesmo tempo nos 5 dons ministeriais. O único que fazia isso era Jesus. É assim, porque obediência, né? Ela gera dons, né? A obediência, ela te leva para mais perto do Senhor. E quando a gente toma algumas decisões, eu vou te dizer isso em especial com a minha vida, o que acontece? E isso eu estou vivendo isso. Você começa a viver o sobrenatural de Deus, é assim, de uma forma que às vezes eu fico até assustada. Sim. Porque eu tenho me colocado em oração, eu tenho o dom de interceder, porque eu amo orar pelas pessoas, eu acordo de madrugada e oro, mas assim, sem ter aquele, sabe, eu tenho que orar. Não, eu oro porque aquilo me faz bem, pensar no outro, orar pelo outro. Eu amo aconselhar pessoas, eu amo levar o amor. E o que tem acontecido é assim que as pessoas se achegam. Eu preciso de um conselho. Eu preciso que você me ajude. E aí, eu estou E na semana passada aconteceu algo muito assim que eu estou chocada com isso. Chocada no sentido não ruim. Me perguntando, Senhor, o que está acontecendo, né? Eu levantei na madrugada para orar e eu oro pelos meus pastores todos os dias, mas eu coloco a minha igreja, os meus pastores, eu não nomeio os meus pastores, né, que são 2. Sim. E naquele dia de madrugada o Senhor, ore pelo César. Aí eu falei, Senhor, mas eu já oro por ele. Ore pelo César. E aquilo ficou, e eu orei, mas como
as madrugadas eu tenho orado e tem algumas pessoas que o Senhor tem pedido para eu gravar a mensagem e orar pela pessoa na madrugada. Sim. E aí, a pessoa quando ouve, ou às vezes a pessoa até está acordada, ela leva um impacto muito grande, porque eu falo, orar de dia é fácil, porque orar de dia está todo mundo acordado. Mas à noite é quando os medos vêm, é quando as coisas se aquietam, e é quando as pessoas precisam mais ainda de oração, porque muitos não dormem, muitos ficam, né, passando por crises, né, da insônia e tudo mais. E aí, quando foi no sábado, isso foi na quinta, quando foi no sábado de manhã, e eu ora pelo César. Eu falei assim, eu não vou gravar mensagem. Não vou, não. Não vou porque assim, eu tenho amizade com a esposa dele. Com ele, eu não tenho tanta intimidade com o meu pastor. Eu amo ele, eu respeito, mas eu não... Com a minha pastora, sim, que é a esposa. Quando foi no sábado de manhã, aí eu só vejo, o César já está no quarto. Gente, eu levei um choque. Aí eu passei mensagem para a Marisa, falei assim, Marisa, o que aconteceu? O César passou mal na quinta-feira. E aí eu fiquei muito assim, sabe? Eu falei, Senhor, eu não dei ouvido à sua voz, né? Eu orei, mas eu não fiz. Ele talvez naquele momento, naquela madrugada, ele precisava da minha oração. Porque muitas vezes nós não nos colocamos no lugar de um pastor, a gente acha que o pastor não tem problema, que ele não precisa de uma oração, que ele não precisa de cuidados, e ele é tão humano quanto nós. Então, Leandro, eu estou te falando isso tudo aqui né? É para ver, eu estou assim num momento espiritual que Deus tem assim, agido de forma sobrenatural, eu tenho provado disso, mas primeiro eu tive que provei situações difíceis, momentos de dores, e cresci, amadureci, hoje eu posso aconselhar, né? E está me vindo os dons de revelação. E isso não é só não aconteceu isso com o meu pastor, é que isso está mais, né? Aconteceu agora esses dias. E aí eu me pergunto, disponibilidade, né? Aonde o Senhor me quer, Deus? Aonde que eu, né? É aquilo que Romanos 10 meses ele vai dizer, né? Como virão se não há quem pregue, não é? Ele fala, como pregarão se não forem enviados ou se ninguém se dispõe a ir. Então, vocês vão perceber isso, que não só os dons ministeriais, né? Mas principalmente os dons, que a gente fala, os dons de poder, de 1 Coríntios, eles vão fluir muito segundo a disponibilidade. Então, o que você está fazendo é se colocando disponível, né? Então, vai fluir mesmo, né? Deus, se ele quer fazer mais do que ele tem feito, né? O problema é que muitas vezes as pessoas estão tão ocupadas aí, né? Que Deus não pode usá-las, né? Porque a gente sempre está, né, ocupado demais com o trabalho, com tarefa, com internet, né? E aí Deus falou, eu quero curar alguém hoje, mas quem é que eu vou usar? Né? Tá todo mundo aí com a agenda cheia, né? Então aí disponibilidade traz mais manifestação de poder mesmo. E o que você falou é exatamente o que eu sinto quando eu vejo um casamento restaurado, uma família, você entendeu? Uma mulher que foi abandonada. Demais. Não, é assim, uma pessoa que eu orei e ela foi curada, sabe? Assim, mas não foi porque eu orei, é porque o Senhor me usou, quem curou foi o Senhor. E aí a pessoa vem... Gente, não tem preço, não tem como a gente né, dizer... É fantástico, né? É algo maravilhoso. Então, eu digo que, assim, a obediência, ela gera, assim, coisa, é sobrenatural de Deus mesmo, né? Então, tem sido tremendo. E, assim, muito obrigada pela sua aula, muito tremenda mesmo, viu? Que obrigada privilégio pelo é meu. tempo e pela disposição. O privilégio é meu. Amém. Eu anotei umas frases aqui, só queria repetir para vocês, porque são boas aqui. Quem tem medo de perder a posição já perdeu o coração. Isso aí, velho. Quem está com o coração correto não precisa sair na foto. É verdade. Quanto mais eu cresço, menos os holofotes me atraem. Isso aí. Não é porque está quebrado que não tem valor. É verdade. Massa, né? Glória a Deus. Mano, é o seguinte... Legal. Posta lá que eu compartilho depois. Eu vou orar por você, Lê, abençoando e agradecendo a você. E depois, na sequência, cara, vou pedir para você orar para o tio da Camila. Você sabe o nome dele, Ju?
Eu não sei se ela me mandou aqui pelo WhatsApp. Eu não sei, é do outro lado da família, porque não é nenhum tio da minha parte, né? A Camila, que estava na aula semana passada, pediu oração aqui no grupo por um tio dela que está com Covid. Vamos orar sim. Então, eu oro para a gente encerrar e te liberar, agradecendo ao Senhor, e aí depois, na sequência, você ora por ele. Tio da Camila, não tem o nome dele aqui. Pode ser? Fechou, já escrevi aqui, tio da Camila. Com certeza. Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade, Jesus, de servir ao Senhor, de honrar, Papai, o teu nome, nos dispondo, dando do nosso tempo, Pai, que na verdade devolvendo ao Senhor, porque o Senhor nos deu o dom da vida, nos deu energia, Senhor Jesus, capacidade, inteligência. Obrigado por mais um período em que nós aprendemos dos seus estatutos, Senhor Jesus, dos teus princípios. Ajuda-nos, Pai, a colocar em prática. Espírito Santo, desperta-nos para essas verdades, para que elas sejam reais na nossa vida e não apenas teóricas, Papai. Amém. Deus, eu quero agradecer, Papai, a vida, Deus, do Lê, que se dispôs a gastar esses períodos, essas horas para nos ensinar, Pai, doou o seu tempo. Pai, eu quero aqui em família, junto com os meus irmãos, concordar com o sucesso dele, Deus. Pedir que continue trazendo graça, Senhor Jesus, liberando os teus dons, Papai, na vida dele para ensinar, Senhor Jesus, para pregar, para ministrar na vida de pessoas. Pai, nós te somos gratos pela oportunidade, Deus, de tê-lo junto conosco, tê-lo como meu amigo, Papai. Eu abençoo, Senhor Jesus, a vida da Kelly, da sua filha e da sua igreja. Eu os libero para prosperar. Eu concordo, Senhor Jesus, com a tua manifestação na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, gente. Vocês avancem cada vez mais no nome de Jesus mesmo, viu? Que tudo aquilo que Deus planejou para vocês, de fato, aconteça aí, que vocês venham se encontrar, né, dentro do corpo, né, e sejam bens. Vamos orar pela vida do tio da Camila, então? Pai, em nome de Jesus, que nós queremos colocar, Pai, a vida do tio da Camila diante do Senhor, e nós declaramos uma intervenção sobrenatural sobre ele. Declaramos agora, Pai, o corpo dele sendo guardado, declaramos, Pai, a tua unção, os teus anjos alcançando ele, sendo enviados, onde quer que ele esteja. Declaramos, Pai, que essa doença, o Covid, não tem o poder de ceifar a vida dele, não tem, Pai, o poder de trazer nenhum mal. Pai, nós declaramos que ele vai sair muito melhor. Declaramos que o nome de Jesus é maior do que todo nome, está operando eficazmente sobre a vida dele. Obrigado, Pai, por boas notícias chegando, o Senhor guardando o coração da Camila, de toda a família, que eles possam saber, Pai, que essa leve e momentânea tribulação vai passar e eles vão viver, Pai, a plenitude daquilo que o Senhor tem. Declaramos 100% curado o tio da Camila, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, 100% curado. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Lê, obrigado. E o Lê vai fazer uma live agora. Quem quiser assistir, que Insta que é, Lê? No seu ou no do Rema? Vai ser no do Rema. Essa semana toda até camiseta já aqui, ó, inspiração para viver. Rema Bauru? Rema Bauru, só correr lá no Instagram, a gente vai estar eu e o João Alexandre hoje. Massa. Ele tá lá no Amazonas ainda? No Amazonas, cara. Vai ser agora às 8 daqui. Tá lá em Manaus, no Amazonas. Show. Vai ser agora, daqui 6 minutinhos. Legal, gente. Então vamos esperar o Lê. Quem quiser, entra lá, Rema com H, Rema Bauru, que ele vai fazer uma live lá. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe, beijão. viu? Tchau, tchau. Boa noite. Abençoe. Tchau, Vou lá obrigada. ver. Amém. Fica com Deus, gente. Até mais. Tchau, tchau.